Olá, meus amados e amadas, espero que seja tudo ótimo com vocês. Falaremos hoje sobre o divórcio e a separação. Como assim, Daniele? Separação? Esse instituto já não deixou de existir em 2010, com o advento da Emenda Constitucional 66? Será? Bora conferir comigo? Bem, iniciaremos com o divórcio, que foi introduzido no Brasil pela Lei 6.515 de 1977, no governo do então luterano Ernesto Geisel, que resolveu se contrapor às pressões destacadamente da Igreja Católica contra o fim do vínculo matrimonial. Naquela época, meus amores, já existia a figura do desquite, mas esse, por sua vez, ele finalizava tão somente o regime de bens, o dever de coabitação e de fidelidade. As partes, portanto, permaneciam aprisionadas a esse vínculo matrimonial e eram, por sua vez, impedidas de casarem novamente. É claro que, em razão dessa já mencionada pressão que existia na década de 70, a introdução do divórcio em nosso ordenamento, ela se fez de forma comedida, de modo a se estabelecer requisitos que dificultassem e desestimulassem a sua utilização. Até porque acreditava-se que, se essa utilização fosse facilitada, as famílias seriam de uma vez por todas esfaceladas, né? Então, os requisitos, como por exemplo, a necessidade de separação de fato há mais de 5 anos, eram requisitos que verdadeiramente desestimulava a sua utilização ou, pelo menos, reduzia em muito a sua utilização. A já mencionada lei do divórcio, que é a Lei 6.515, ela estabelece, portanto, um sistema dual, em que o desquite ele é substituído pela separação e institui o divórcio dessa maneira mais rigorosa, como eu acabo de mencionar para vocês. Então, a gente passa a ter 2 modelos à disposição das pessoas casadas, sendo que na separação se extinguia tão somente o vínculo conjugal e com o divórcio se extinguia o vínculo matrimonial. Com a Constituição da República de 1988, os requisitos para o ajuizamento do divórcio sofrem significativas alterações. Passa-se, então, a admitir o divórcio direto com apenas 2 anos de separação de fato, ou então com apenas 1 ano da separação judicial. Essa segunda hipótese é denominada de divórcio por conversão ou conversão de separação em divórcio. Você, nessa segunda hipótese, era obrigado a, então, ajuizar a ação de separação, que buscava extinguir tão somente o vínculo conjugal, para, após 1 ano da separação, se buscar essa conversão em divórcio. Então, tinha-se 2 possibilidades: o divórcio direto, com 2 anos de separação de fato, e o divórcio por conversão, que era a partir de 1 ano da separação judicial. Em 2010, com a já mencionada Emenda Constitucional 66, esses requisitos para o ajuizamento da ação de divórcio, então, são eliminados, ou seja, o artigo 226 da Constituição da República é alterado para tão somente constar em seu parágrafo 6º o seguinte: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Acabaram-se os prazos, as discussões sobre culpa, sobre motivação justificativa do divórcio, ou seja, há uma completa simplificação. Isso porque começa-se então a entender que as partes devem ter liberdade, a autonomia privada deve prevalecer e a interferência do Estado já não se fazia mais plausível, já não se justificava
o Estado definir com qual prazo as pessoas que não mais estavam dispostas a permanecerem vinculadas pelo casamento, de se divorciarem, de extinguirem esse vínculo anteriormente contraído. Então, em 2010, acabam-se com esses requisitos para o ajuizamento do divórcio. Ocorre que a Constituição nada diz sobre a permanência ou não do sistema dual, ou seja, se a separação continua existindo, continua sendo uma possibilidade para aqueles que não querem dissolver o vínculo matrimonial, mas estão somente o conjugal. Ou então, se ela não menciona, é porque é o fim verdadeiramente do sistema dual e só remanesce em nosso ordenamento o divórcio. A partir daí, instalou-se uma celeuma na doutrina, na jurisprudência, e que eu vou contar para vocês um pouquinho agora. O doutrinador Rodrigo da Cunha Pereira entende que esse anacrônico instituto da separação, que se fundamentava numa moral religiosa, já não se sustenta no modelo de Estado laico e, portanto, que a emenda constitucional 66 teria extirpado de uma vez por todas a separação do nosso ordenamento jurídico. Um processualista, que é o professor Daniel Neves, também vai ao encontro desse entendimento encampado pelo Rodrigo da Cunha Pereira. Agora, por sua vez, a quinta jornada de direito civil estabeleceu em um enunciado pela permanência da separação, fulcrado na liberdade de escolha dissolutória das partes. Então, esse enunciado diz que proibir a separação seria ferir a liberdade de crença. Fato é, meus queridos, que essa questão sobre a existência ou não da separação atualmente em nosso ordenamento, ela divide opiniões na doutrina e na jurisprudência. E existe atualmente, com repercussão geral, um recurso extraordinário que é o 116.778, pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. E, a partir de então, a partir do julgamento desse mencionado recurso, é que nós teríamos aí a possibilidade de resolver de uma vez por todas essa discussão. Bom, ultrapassadas essas questões preliminares, vamos aos requisitos para o ajuizamento da ação de divórcio. E aqui nós temos o que chamamos de requisitos formais específicos. Confiram comigo o que dispõe o artigo 731. Bom, primeiramente ele dispõe que a petição de divórcio deverá vir assinada por ambos os cônjuges, ou no caso do divórcio litigioso, por aquele cônjuge que está ajuizando aquela ação, e deverá constar as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns, as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, o acordo relativo à guarda e dos filhos incapazes e ao regime de visitas, bem como o valor da contribuição para a educação e criação dos filhos. Bem, aqui vale fazer uma observação que é a seguinte. Percebam comigo que aqui no inciso 1 deverá constar as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns. A partilha, meus queridos, ela não necessariamente será feita no divórcio, tá? Hoje nós temos a possibilidade dessa partilha ser feita em momento oportuno e o divórcio ser decretado independentemente dessa partilha. Então, vocês deverão apenas trazer essas disposições relativas aos bens existentes e mencionar que essa partilha será feita em um outro momento. Daniele, mas onde eu devo ajuizar a minha ação de divórcio? Qual é o foro competente para o ajuizamento da ação de divórcio? Bem,
Sobre esse tema, o CPC também traz importantes modificações. Confiram comigo o artigo 53. É competente o foro para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, a do domicílio do guardião dos filhos incapazes, b, no último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, ou ainda do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então vejam vocês, primeiramente, vocês puderam perceber que o legislador optou pela manutenção da ação de separação aqui, mencionando-a nesse dispositivo legal, não é? Uma segunda observação é que você só passará para a possibilidade da alínea posterior se você não preencher a alínea anterior. Então, portanto, você só pode ajuizar a ação de divórcio no último domicílio do casal se não tiver filhos incapazes. Por quê? A existência de filho incapaz impõe esse ajuizamento no foro do guardião do filho incapaz. E assim por diante. Tá certo? Outra questão também relevante é que hoje nas ações de divórcio o Ministério Público só atuará nos casos em que houver interesse de incapazes. Portanto, naqueles divórcios em que não há filhos menores, não há filhos incapazes, o Ministério Público não intervirá nesse feito. E para finalizar, nós temos a possibilidade do divórcio extrajudicial, feito por meio de escritura pública, mas desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 733. Esse divórcio, essa escritura pública, melhor dizendo, ela independe de homologação judicial. Ela já constitui em título hábil para o registro e para levantamento de eventuais valores. Mas aí, uma observação. As partes poderão buscar o divórcio extrajudicial, mas deverão estar assistidas por advogados. Tá certo? Bom, meus queridos, sobre o divórcio, era isso que eu gostaria de tratar com vocês nesse vídeo. Teremos outros encontros para falar de temas específicos ainda envolvendo o divórcio, como, por exemplo, a possibilidade de divórcio, de decretação do divórcio pós-mortem, e sobre o polêmico divórcio unilateral impositivo. Mas eu vou ficando por aqui e até mais. Um grande abraço a todos.